Olha essa aspas aqui, ó. Deus me livre de mulher CEO. Essa aspas não sou eu que estou falando, eu jamais falaria algo nesse sentido, mas essa frase não é nossa de ninguém aqui do Meteoro, mas sim de Thales Gomes, fundador da Easy Taxi e também sócio da G4 Educação. Ela foi publicada na rede social desse rapaz e um dia ele falou isso, né? E no outro ele já tinha falado que, abre aspas, é difícil contratar negros, pois não podemos nivelar por baixo. E assim seguimos perpetuando as desigualdades nesse setor aí de startups, de empreendedorismo, né? Mais um absurdo falado por um grande nome aí desse meio, né? Que dá palestras, que passa em eventos, né? Vamos entender tudo isso agora, nesse caso, com a Daiane Oliveira, do Plantão do Meteoro. É inacreditável, é inacreditável. Dai, eu vou passar direto a bola para você comentar isso, porque eu fiquei muito indignado. Sim, é mais um daqueles casos que a gente não tem como não se indignar, porque é justamente isso, né? Uma forma de perpetuar essas desigualdades, né? Além da frase que viralizou, o Gomes, ele também disse, né, que mulheres nesses cargos, passam por um processo de masculinização, e que tipo, o lar fica ali em quarto plano, depois da empresa, dos filhos, do marido, sabe? Foi um daqueles discursos ultraconservadores, um daqueles discursos machistas, misóginos, que não tem como a gente ignorar da nossa sociedade, né? Mas aí só uma pontuação, Lúcio. A segunda frase, né, de que a gente não é difícil contratar negros, que a gente não pode levar lá por baixo, foi de outra líder de startup também, de CEO, uma CEO, que é a fundadora do Nubank. Foi ela, a Junqueira, que foi numa entrevista no Roda Viva, acredite, e ela disse exatamente isso, né, que tem uma preocupação socio-racial, etc e tal, mas que o Nubank tem um alto nível de exigência, então não dá para também nivelarmos por baixo, quando ela falou de pessoas negras. É esse o nível que a gente tem de empresas com pessoas jovens à frente, mas pessoas jovens que mantêm, né, todo um conservadorismo, todo um processo de preconceito e violências que os antepassados, e o pior é que depois eles ainda dizem, né, utilizam esse discurso de não, a gente está tentando mudar, nós somos novos, somos uma fintech, nós somos empreendedores, nós estamos aqui fazendo diferente. É assim que, por exemplo, no Nubank, é assim que a gente tem, né, os aplicativos de chamar para utilizar do processo, né, de uberização, de precarização da mão de obra, mas eles utilizam o discurso de não, está tudo certo, a gente está modernizando, a gente está dando oportunidades para outras pessoas, e não é bem assim. Eu vou te pedir, Lúcia, por favor, para trazer a matéria da Época Negócios, que traz justamente os prints, né, do Instagram do Thales Gomes, e aí tem algumas coisas sobre o Thales Gomes que a gente precisa falar. Ele, por exemplo, é um dos empreendedores, né, que ficaram milionários aí, mais jovem do país. E ele tem, né, tanto ele é presidente do G4 Educação, tem outros produtos também que ele lançou no mercado. Ele tem, por exemplo, um aplicativo que auxilia manicures ali no seu negócio. E a gente tem aí, né, vou te pedir para abrir a matéria, que justamente tem os prints que foram retirados das redes sociais dele, né, que tem, além a pergunta, né, alguém manda na caixinha ali de perguntas, como você lembrou, ele dá palestras, então, volta e meia ele abre aquela caixinha de perguntas ali, como outros influenciadores do meio digital também fazem. E a pergunta é, se sua mulher fosse CEO de uma grande companhia, vocês estariam noivos? E aí a resposta dele é, Deus me livre, de mulher CEO. E aí ele fala que, salvo raras exceções, eu particularmente só conheço duas, ele inclusive não cita quais são, né, mas, enfim, essa mulher vai passar por um processo de masculinização e, inevitavelmente, vai colocar meu lar em quarto plano, eu em terceiro plano e meus filhos em segundo plano. Vocês não fazem ideia da quantidade de estresse e pressão envolvida em uma cadeira como a minha. Fisicamente, você fica abalado. Psicologicamente, você precisa ser muito, mas muito forte, crispudo para suportar.
Eu parei aqui nesse momento só para respirar um pouquinho, tá, gente? Peraí que eu já volto. Fique assim, esse cidadão, pelo amor da madrugada, mas enfim. Tá, voltei. E ainda ele, né, ele continua, porque ele achou que estava muito pouco parar por aqui, aí ele ainda bota que a minha posição nada tem a ver, perdão, isso aqui é da resposta dele, que ele diz que a minha posição nada tem a ver com o juízo de valor sobre a capacidade ou não de uma mulher ser CEO de uma grande empresa. Eu falei sobre quem eu quero ao meu lado como minha mulher. Eu, se fosse essa mulher, eu já saía correndo. Enfim, né? Às vezes as pessoas se aliam a pessoas que têm pensamento igual, né? E ele também bota que existem 22 milhões de CNPJs no Brasil. Desafio a quem quiser apontar 1.000 que faça mais de 100 milhões de EBITDA e tenha uma CEO, né, uma líder mulher. Se você achar, pode me mandar, que o primeiro que mandar e comprovar, eu faço um Pix de 100 mil reais. Mas ele volta a colocar, inclusive ele pede desculpas com sinto muito que minhas palavras tenham machucado algumas pessoas, minhas sinceras desculpas. É aquele tipo de desculpa que você nem deveria dar, sabe? Sinto muito que as minhas palavras tenham machucado alguém. E, tipo, não, olha, não era para machucar, tá? Porque o que eu falei é a minha verdade absoluta e tá tudo certo. Eu não sei o adjetivo que eu posso utilizar juridicamente, Lúcia. Eu tenho alguma dificuldade aqui em entender esse adjetivo, mas a gente, depois, antes de adjetivar essa frase do Thales, eu vou te pedir já para chegar nos sócios dele. Por quê? Porque a gente traz também, detalhe é que o Thales publicou isso nos stories, ele não levou para o perfil, mas a gente tem os 2 sócios do Thales se posicionando, né, logo depois da polêmica. O primeiro é o Alfredo Soares, que ele traz aí algumas fotos de mulheres, e o Alfredo, ele coloca na legenda, né, que ele, né, lógico, os 2 foram contrários a esse pensamento, enfim, mas o Alfredo, ele coloca que ele admira e respeita demais a vida dessas mulheres, suas jornadas profissionais e suas decisões, opinião, cada um pode ter a sua, mas a minha é de que mulher pode e deve ser o que ela tiver vontade. Ele já deu um recado muito claro, né? O Alfredo Soares é sócio do Thales e deixou muito claro aí, com algumas fotos de mulheres que são líderes de empresas, que inclusive tem a Junqueira Cristina, que fez o comentário lá de pessoas negras, enfim, mas e ele traz justamente esse olhar, olha, a gente tem essas mulheres aqui, a gente precisa respeitar a posição do Alfredo. A gente também tem a posição do outro sócio, que é o Bruno Nordon, e o Bruno já traz para um lado mais pessoal, traz um lado ali da sua família. Ele publicou a foto com a sua companheira, escondendo o rosto das crianças, que eu acho uma fofura fazer isso, inclusive. É muito importante esse processo de preservação. E também poupa o nosso trabalho, né, Lúcio? A gente não precisa achar outro recorte. Né? E aí ele diz que eu tenho um orgulho imenso de ter a minha vida 3 mulheres corajosas, inteligentes e admiráveis. Minha mãe Beth, minha esposa Amanda e minha filha Marina. E no finalzinho do texto ele diz, né, que mulher, ela pode, né, na visão dele, estar onde ela quiser, e reforça que cada um pode ter a sua opinião e que é possível sim que a mulher, a mãe, seja executiva, seja empreendedora, seja dona de casa, tenha, né, todas as suas funções. E aí ele fala que minha filha, assim como meus 2 filhos, receberão de mim engajamento para se tornar o que quiserem. Os 2 se posicionaram rapidamente, justamente para não gerar uma crise de imagem, porque esse tipo de pensamento que o Thales traz é aquele pensamento excludente, é aquele pensamento misógino, é o pensamento que a gente já imagina que algumas pessoas possam ter diante da nossa sociedade. Por que a gente imagina que algumas pessoas possam ter? Porque os números revelam que a fala do Thales Gomes não é uma fala deslocada da realidade. Eu falei, né, que a gente precisava ter algumas informações sobre o Thales. Ele foi eleito ali pela Forbes, perdão, na lista dos 30 eleitos da Ford, então, da Forbes, perdão. E ele também foi eleito pelo MIT como um dos jovens mais inovadores do Brasil.
Inclusive, que pena que um perfil desse seja um perfil do jovem mais inovador do Brasil, né? Ele também teve outros títulos e prêmios que ele ganhou, tanto no Brasil quanto no exterior. Ele é mineiro, e aí, como a gente já percebeu, né, ele vai ali para essa linha extremamente conservadora. Detalhe, ele sim é uma pessoa jovem e choca, sim, tendo uma pessoa jovem permanecendo com esse pensamento. Dai, mas quando ele é o mesmo cara que falou que não contrata esquerdista em podcast. A gente trouxe a notícia aqui no Meteoro, inclusive. Exatamente, é aquela linha dele, né? Uma linha. Ele tem no perfil dele várias fotos com bandeira do Brasil, é a linha dele. Mas, enquanto líder, né, quando ele vai para frente, né, falar como pessoa, abrir uma caixinha, ele machuca também, ele fere a imagem da empresa dele. Por isso que os sócios foram lá se redimir. Porque se não tivesse doído no bolso, se não tivesse, né, todos os portais aí questionando, certamente, porque entre amigos, na roda de amigos, você pode ter muitos discursos, mas nas redes sociais a postura deveria ser diferente. É uma coisa que ele ainda não aprendeu, mas enfim. E é justamente esse tipo de pensamento que faz com que a gente tenha pesquisa. Eu vou te pedir, por favor, Lúcio, para mostrar a página do gov.br. A gente tem uma pesquisa recente com dados, com um levantamento que foi feito em 2023, que foi apresentado nesta semana pelo Ministério do Trabalho e Emprego, de que mulheres ganham 20,7% menos do que homens em empresas com mais de 100 funcionários. E é um dado que a gente já percebe na nossa sociedade e há muito tempo. E quando a gente vai trazendo esse recorte, não só de mulheres, mas também de mulheres negras, a gente já tem um recorte de que o valor é menor ainda. E aí a gente tem, olha só a diferença, a discrepância. A média salarial dos homens é de R$ 4.495,39, enquanto de mulheres é de R$ 3.565,48. A disparidade para mulheres negras já é diferente, porque mulheres negras, a média é de R$ 2.745,26. Apenas 50,2% do salário de homens não negros, ou seja, a mulher negra recebe metade do que um homem branco recebe. E a gente tem aí uma lógica, né, uma lógica de diferença que é impossível a gente, né, entender não, é impossível a gente perceber avanços, desde que pessoas seguem ainda com esse mesmo pensamento, líderes que deveriam estar aí renovando, que recebem título, mas eles perpetuam esse mesmo pensamento de desigualdade, e até quando vão pedir desculpas, eles falam, olha, mas na minha visão, eu não sei se você lembra, a gente estava falando aqui de fofoca, Lúcio, mas a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, a fazendeira da farm, né, que é aquela princesinha que vai lá para a vaca, ordenha, tira o leite e ferve, dá para as crianças e faz o próprio queijo, que teve todos os filhos em casa, e ela deu entrevista, né, de que o único filho que ela, né, conseguiu anestesia foi que ela praticamente fugiu e conseguiu sozinho um atendimento, e, né, e é uma herdeira também. E assim, esse discurso entre a burguesia é um discurso que a gente tem muito famoso agora, um discurso que vende, é um discurso que infelizmente muitas pessoas compram, mas é triste que a gente ainda tenha no século XXI que ouvir pessoas falando que mulheres não deveriam estar em cargo de poder. É a mesma linha de que negros não deveriam estar nos mesmos cargos, é a mesma linha de que pessoas LGBTQIAPN+, mas também não deveriam estar ali, e assim vai, sabe? É a linha da exclusão que vai ser perpetuada com essas pessoas aí no poder, até porque eles são os herdeiros, né? Exatamente, muito triste. Eu assino embaixo tudo que a Dai falou. Mais algum ponto que você queira trazer, Dai? Não, só isso mesmo, Lúcio. Obrigado. Vocês viram, né? Reportagem com dados novinhos. A Dai trouxe essa reportagem ali, essa pesquisa do Ministério, e é bem recente. E preocupa, né? Porque faz tanto tempo que a gente está batendo nessa tecla, Dai. E não mudou. Não mudou. Nada mudou. Vamos em frente, sempre tentando trazer esse assunto à tona, porque é super importante. Antes de ir embora, eu tenho que te dar um recadinho, olha só. Nosso novo canal do Meteoro, que é a TV Cringe Brasil, @TV Cringe Brasil, lá no YouTube.
E eu vou te indicar um vídeo especial hoje aqui, tá? Ó, você vem na tela inicial da TV Cringe, já se inscreve aqui, ó, nesse botãozinho. E eu vou te indicar um vídeo especial aqui, ó, que é este daqui, ó. Não aperte a mão de ninguém sem saber disso. Aqui a gente vai falar sobre a história do aperto de mão, porque tem uma história aí meio curiosa. E a gente contou tudo sobre isso e você jamais vai ver esse gesto da mesma forma. Tá bom? Então fica aqui, ó. Álvaro tá lá, Álvaro Borba, nosso querido Álvaro, tá aqui contando tudo sobre esse ato aí do aperto de mão para você na TV Cringe. Um grande abraço. Até a próxima.